Os nossos visitantes sejam bem-vindos. Se sintam à vontade aqui para adorar ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Jesus se encontrou lá com aquela mulher samaritana no poço, e aí eles começaram a conversar. E ela, em um momento, ela disse: Jesus, né? Os pais adoravam aqui no monte, né? Os pais dos samaritanos. E vocês, né, judeus, em Jerusalém. E aí ela pergunta: qual é o lugar de adoração? E Jesus, né, falou com ela. E aí disse que não há lugar, um lugar físico para adoração ao Senhor. Que era um novo tempo de adoração, em que o Pai procurava os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoravam em espírito e em verdade. Amém? Que essa noite o Senhor possa achar aqui verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém. É porque Deus te escolheu para estar aqui. E você teve a oportunidade, escolheu estar aqui nessa noite. Então que nessa noite você possa se entregar a Deus verdadeiramente e adorar a Ele com todo o seu coração. Entregue a Ele esse momento de adoração, entregue a Ele a sua melhor palma, o seu melhor louvor, que seja tudo de melhor para Ele. Amém? Entregue a Ele a verdadeira adoração, que seja em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e entregar esse momento ao Senhor. Senhor, Paizinho querido, estamos aqui nessa noite, ó Pai, para te adorar, ó Pai. Senhor, te pedimos, receba a nossa adoração, receba os nossos louvores, ó Pai. Senhor, que sejam tudo para Ti, para Teu agrado, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Tua casa, para Te adorar, Senhor, para adorar o Teu nome, ó Pai. Te agradecemos pela nossa família, Senhor. Te agradecemos por termos este lugar de adoração, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Senhor, nos dê, Senhor, uma semana abençoada, ó Pai. Senhor, entrega, Senhor, este culto em Tuas mãos, Senhor. Essa palavra, ó Pai, que possamos sair daqui renovados com Teu Espírito Santo, ó Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande
Senhor nos deu a palavra aqui através da Nayara e falando sobre aquela mulher que encontrou Jesus. Irmãos, naquele momento a palavra nos mostra que Jesus diz que Ele é a fonte de água viva, uma água que nós não teremos mais sede. Significa que quando nós encontramos Jesus e quando nós conhecemos Ele, quando nós temos Ele na nossa vida, nós nunca mais temos sede. Amém? Isso não significa que nós não vamos passar dificuldade, mas significa que nós vamos estar nutridos. Nós vamos estar fortes para passar o que tiver que passar, porque nós vamos estar com Jesus ao nosso lado. Amém? Eu te convido nessa noite a entregar toda a sua adoração diante desse altar ao nosso Senhor, ao nosso Rei Jesus. Aleluia, meu Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor
Mas, irmãos, vamos continuar orando, adorando e louvando o Senhor. Amém? Amém. Agora vamos abrir nossa palavra, momento de dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Amém? Eis o ponto. Quem semear com moderação, colherá com moderação. Cada pessoa deve contribuir com o que decidiu no seu coração, não de má vontade nem sob compulsão, porque Deus ama quem contribui com alegria. Além disso, Deus é capaz de provê-los com toda dádiva graciosa em abundância, para que sempre e de toda forma vocês tenham as próprias necessidades supridas e sejam capazes de contribuir abundantemente para toda boa causa. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, essa palavra, Paulo nos orienta que nós temos que contribuir com a casa do Senhor. Amém? Com dízimos e ofertas. Aqui ele fala de oferta especificamente. E Deus, Ele é tão bom que Ele nos abençoa. Deus é maravilhoso. As bênçãos vêm de onde na nossa vida, irmãos? Das mãos de Deus. E aqui, quando a gente dá de coração, traz de coração, vai ser tudo melhor na nossa vida. Ele fala que depende de como a gente semeia. Como que vai ser a nossa colheita, né? Se for com moderação, nós vamos colher com moderação. Se for em abundância, nós vamos colher com abundância. Só que a matemática de Deus é bem diferente da nossa. Nós não vamos colher o que a gente plantou, só nós vamos colher muito mais do que a gente plantou. Deus sabe do que a gente precisa. E Ele fala ainda ali que Ele vai dar dádivas graciosas, abundância na nossa vida. E que todas as nossas necessidades serão supridas. Então, para que se preocupar? Para que ficar preocupado com nossos problemas financeiros, se está aqui a solução da nossa vida? Se a gente está aqui semeando na casa do Senhor, não tem erro, irmãos. Nós vamos colher, tá? É a palavra que está falada aqui. Quando Deus fala, Ele não mente. Ele cumpre. Amém? Eu sou o testemunho, você sabe, de tudo que Deus fez na minha vida. E quantos de vocês são? Que eu sei de cada um de vocês que tem testemunhos para contar das coisas boas que Deus fez nas nossas vidas, não é verdade? Nossa igreja é abençoada, irmãos, graças a Deus. Amém? E não é só questão financeira, não é só com o dinheiro que a gente pode abençoar a igreja. Hoje mesmo eu vou pedir para vocês, quem puder trazer, a semana que vem para frente, cestas básicas. Irmãos, nós temos vários irmãos lá na rua que vocês sabem que não passam necessidades, que não tem o que comer. E é fome, né, para ontem. Quem está passando fome morre de fome. Precisa de comida para ontem, não é para amanhã, né? Então, se vocês puderem trazer, irmãos, cestas básicas para a igreja, porque sempre passa alguém aqui, vocês mesmos, os próprios irmãos falam para os pastores, tem alguém que está lá na minha rua, uma conhecida minha está precisando, sempre está as portas abertas aqui para te ajudar o necessitado, amém? Outra coisa também que eu quero pedir para vocês é brinquedinhos para a escolinha. Quem puder trazer, né? Até os brinquedinhos assim que as crianças já não estão mais usando, está guardado, né, dos pequenininhos. Quem puder trazer, a gente está com várias crianças ali na igreja, ali na escolinha, a gente está precisando. Amém? Amém. Então, irmãos, olha só como Deus é bom. Ele nos dá oportunidades para a gente ofertar e Ele nos abençoar. Entende? É assim a jogada de Deus, é essa. E a gente não precisa se preocupar, porque Deus vai nos abençoar. Ele sempre nos abençoa. Amém? Amém. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, peguem aliás, deixa eu falar antes, peguem o dízimo e oferta. Se vocês têm na mão de vocês, vamos orar em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada irmão, Senhor amado. Toca, Senhor, lá no financeiro deles, Pai querido, onde eles precisam de bênçãos, Pai. O Senhor conhece cada irmão aqui, o Senhor conhece cada problema, Senhor. Se é uma porta de emprego, Senhor. Se é uma dívida que tem para acertar, Senhor amado. Se é um dinheiro que está faltando, Deus. O Senhor conhece, Senhor Jesus, cada necessidade de cada um de nós, Pai amado. Toca, Senhor, em nós, Senhor. Derrama Tuas bênçãos, Pai. Dê Tua prosperidade para cada um de nós, Pai. Nós estamos aqui, Pai, dependentes totalmente de Ti, Senhor. Nós iremos agora ofertar aqui nesse Teu solo fértil, Senhor. Nós iremos trazer nossos dízimos, Pai. E
E te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Abra as comportas do céu, Senhor, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem os codes, tem o Pix que é aqui na tela, tem os envelopes para trazer aqui na frente. Amém, irmãos? Fiquem à vontade e vamos ser abençoados. Amém? Agora a agenda da igreja. Agora eu vou falar sobre a nossa agenda semanal, irmãos. Preste atenção. Segunda-feira, às 20 horas, nós temos a programação de rádio na 103.3. Está sendo uma bênção. Tem irmãos de fora da igreja que estão ouvindo, que estão participando, que estão pedindo orações. Isso é muito bom, né? Que a palavra do Senhor tem que ser expandida. Aonde puder chegar, né? Que Deus nos abençoe para que chegue, né? Amém. Nas terças, às 19h30, nós temos nosso culto de oração. E às 20h30 nós temos o nosso culto de estudo bíblico sobre Apocalipse. Vai ser mais um, né, pastor? Esse mais um? Tá, então nós vamos ter nessa terça Apocalipse, a semana que vem, o curso de obreiros. Na outra semana o curso de obreiros, amém? Na quinta, das 6 às 7, tem um grupo de intercessão aqui na igreja. Quem tiver esse horário livre, quiser vir orar, eles oram também lá na caixinha de oração. Os irmãos quiserem deixar os pedidos de oração ali também, eles oram. E ele está tendo muitas bênçãos através das orações da igreja também, amém? Amém. Na quinta, às 20 horas, nós temos nosso culto de comunhão. E no sábado, das 8 às 9, também a intercessão aqui na igreja. Quem quiser, a semana inteira está trabalhando e quiser vir no sábado, tem um tempinho livre. Os irmãos estão aqui na igreja orando, das 8 às 9. E no sábado, lá na praia, às 2h30 da tarde, aula de beach tênis com o Jean e com o Tiago. E no domingo, nesse culto maravilhoso, às 20 horas. Amém? Amém. Todos estão convidados e que Deus abençoe cada um. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé. Amém? Amém, Jesus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério.
Você pode glorificar o Senhor. Senhor, a Ele que é o único na nossa vida, a Ele que é a fonte de água viva. Amém? Todos os louvores dessa noite são consagrados ao nosso Senhor. Toda adoração dessa noite é para Ele. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Say
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glórias a ti, Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Pai do Senhor a todos, amém? Amém. Todos abençoados essa noite? Amém. Amém. Nós escolhemos estar no melhor lugar que nós poderíamos, né? Na presença do nosso Deus. Esse nosso Deus amado, quem nós estamos esperando, quem nós ansiamos. Quantos estão esperando a volta de Jesus aí? Amém, cara. Esperamos que não tarde muito, né? Todos os acontecimentos a gente vê que está cada vez mais próximo. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor essa noite, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Amém? Nos diz assim: portanto o homem deixará pai e mãe e permanecerá com a sua mulher, e os dois se tornarão um. Há uma verdade profunda oculta aqui. O que eu digo concerne a Cristo e à igreja. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite reunidos diante da Tua presença, Pai, te glorificando, te bendizendo pela honra, Pai, pela oportunidade que nos dá de estarmos mais uma vez diante de Ti e na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua instrução sobre a palavra que vai ser ministrada. Abre a mente, Pai, abre o coração, abre o entendimento dos Teus filhos, para que todos nós possamos sair daqui nessa noite, alimentados pelo Teu Espírito Santo, entendendo, Pai, tudo aquilo que tem para passar para nós. Apresentamos tudo diante das Tuas mãos e continuamos te adorando em Espírito e verdade nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Essa passagem que nós lemos aqui é só para ela confirmar, né, que a noiva do Cordeiro é a igreja. Nós falamos sobre isso no nosso estudo de Apocalipse na semana passada. Então nós somos a igreja. Se nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. E todos nós estamos ansiosos esperando o quê? A volta da noiva. Da noiva não, né? A volta do noivo, do Cordeiro que vem buscar a sua igreja. Para quê? Para passar a eternidade junto com Ele. E como é que essa noiva tem que estar preparada? Se nós voltarmos um pouquinho aí no mesmo capítulo, Efésios 25 ao 27, nos diz assim: com relação aos maridos, ame cada um sua mulher como Cristo amou a igreja e de fato entregou-se a favor dela, a fim de separá-la para Deus, como que purificando-a mediante a purificação da palavra, com o objetivo de apresentar a igreja a si mesmo como noiva da qual se orgulha, sem mancha, ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então ele está buscando, está preparando a noiva santa e sem defeito, uma noiva de quem ele se orgulhe, para passar a eternidade junto com Ele. E o que nós precisamos fazer, ou o que nós não podemos fazer para ter essa eternidade junto com o Cordeiro? Se nós lermos lá
Mateus capítulo 5, nos fala das 10 virgens. 5 prudentes, que tinham óleo suficiente para manter as lamparinas acesas, independente se o noivo fosse demorar para chegar ou não, mas elas estavam preparadas. E havia mais 5 que eram imprudentes, ou algumas versões vai dizer que eram nécias ou loucas, que tinham pouco óleo ou pouco azeite para manter as lamparinas acesas caso o noivo demorasse um pouquinho mais do que elas esperavam. As 10 estavam aguardando a vinda do noivo, mas só 5 estavam preparadas. E sabemos que o óleo, o azeite, ele representa para nós o Espírito Santo. Ou seja, se faltar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, a luz que deve estar brilhando em nós, ela vai se apagar. E não vai ficar acesa até a vinda do Cordeiro, até a vinda do noivo. E nós não podemos estar como essas 5 negligentes. Nós precisamos estar como as 5 prudentes, que independente se Cristo voltar hoje, se Ele voltar amanhã, se Ele voltar daqui 10 anos, se Ele voltar daqui 30 anos, nós vamos estar preparados. Mas pastor, por que falar da volta de Cristo hoje? Porque nós estamos vivendo o final dos tempos, irmãos. Os tempos estão se cumprindo cada vez mais. Em Mateus 24 diz que haveria guerra, rumores de guerra, reinos contra reinos, nações contra nações. Nós estamos nos encaminhando para isso. E o pastor não se preocupa? Não. Eu me alegro, porque a palavra precisa se cumprir para que a gente possa entrar nas bodas do Cordeiro junto com Cristo. Se a palavra não se cumprir, se não acontecer as coisas, nós não estaremos lá. Quanto antes acontecer, mais rápido nós estaremos junto com Ele. E nós precisamos estar preparados justamente para esse momento. É muito fácil hoje pregar finanças, pregar prosperidade, mas a verdadeira mensagem para nós foi deixada na cruz do Calvário. Que Jesus morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para nos buscar como igreja pura, santa e sem defeito. Portanto, a gente tem que nos manter acesos ou cheios do Espírito até a volta dele. Não podemos deixar faltar. Se estiver enfraquecendo, é tempo que nós buscarmos em oração, na palavra, em jejum, mas nos enchermos, nos revestirmos do Espírito Santo, para que a nossa luz jamais se apague. Nós somos chamados para ser luz no mundo. E sem o óleo, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir nos manter acesos, porque Ele é quem nos convence e quem nos constrange contra o pecado e contra o mal. Quanto mais próximos do Espírito Santo, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais preparados nós vamos estar. E o grande problema daquelas 5 é que elas não tinham o Espírito Santo o suficiente. Não tinham azeite ou não tinham óleo suficiente. E quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas. Elas não estavam ali. E só quem estava preparado pôde receber o noivo. Esse é o grande problema. Porque muitas vezes nós pensamos que só nós estarmos dentro da igreja nós já estamos salvos. E não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que a Bíblia diz. Não adianta estar dentro da igreja. Nós precisamos ser a igreja. É para isso que nós somos chamados. Não basta nós estarmos com a noiva. Nós precisamos ser a noiva. Amém. E quando é que nós deixamos de ser a noiva, pastor? Quando nós estamos fazendo a vontade do diabo. Infelizmente,
quando nós estamos tendo um caso com o diabo, nós não somos a noiva do Cordeiro. Pastor, é forte, mas é a verdade. E essa verdade ela tem que confrontar em nossos corações, que nós vamos procurar ser melhores todos os dias. A gente não pode se acomodar com a situação, se acomodar da maneira que nós estamos, mas nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Cristo. Se nós queremos realmente uma eternidade com Ele, nós precisamos estar mais perto dEle. Enquanto a noiva está traindo o noivo, ela deixa de ser a noiva pura, santa e sem defeito. E de quem depende isso? De nós. E quando que a noiva tem, então, pastor, um caso com o diabo? Vamos lá, vou para a palavra. Gálatas 5, do 19 ao 21, nos fala sobre as obras da carne, ou as obras da velha criatura, que são imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto. Algumas versões vão falar em feitiçaria, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. São obras da carne. E muitas vezes nós não sabemos, não identificamos, estamos praticando alguma dessas obras da carne, e isso está nos deixando impuros para a volta de Cristo. Pastor, mas é só isso? Não, não é só isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5, nos diz assim: as pessoas serão egoístas, já estamos vivendo isso. Amantes do dinheiro, já estamos vivendo. Orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotências, mais amante dos prazeres do que de Deus, e ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam o poder de Deus. E o versículo termina assim: afaste-se destas pessoas. E quantas vezes nós estamos vivendo e caminhando com pessoas que estão vivendo dessa maneira? Mais atual do que isso aqui? Difícil. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as pessoas que fazem, que vivem essa prática, que nós acabamos nos contaminando e vivendo junto com elas o que elas vivem. E é o que eu sempre falo, muitas vezes nós deixamos de ser contagiadores, somos contagiados. Quando nós precisamos fazer a diferença, está nas nossas mãos. Pastor, é só isso? Não, ainda não é só isso. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, diz assim: vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Olha o que Paulo diz ali em Corinto. Os que mantêm relação sexual antes do casamento, de algumas traduções vai dizer imorais. Os que adoram ídolos. Os que praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge. Outras traduções vai dizer adúlteros. Os que têm relações sexuais ativas ou passivas como homossexuais. Ah, pastor, não está escrito isso. Está aqui. Se quiser depois vem aqui e vou te mostrar na Bíblia que é isso que está escrito com esse termo. Os que roubam, os que são avarentos, os que embebedam-se, atacam as pessoas através de calúnias ou são estelionatários. Nenhuma delas terá parte no reino de Deus. É o que está escrito. Não é a minha interpretação. É a palavra de Deus.
E seguindo um pouquinho adiante, nos diz assim que alguns de nós antes éramos praticantes disso, de algumas atitudes dessas que eu falei até agora, mas que nós agora somos libertos e transformados pelo poder de Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós não podemos nos afastar do Espírito Santo de Deus nunca, porque Ele nos constrange a não viver dessa maneira. Ele nos convence o que é certo e o que é errado. E Ele nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Por isso que a passagem da parábola das 10 virgens lá, havia 5 prudentes. Porque sem o Espírito Santo nós não vamos chegar em lugar nenhum. Jesus disse: ei, eu vou para o Pai, mas vou deixar outro Consolador. Foi Ele que deixou o Espírito Santo. Essa semana nós estamos falando com o pastor, nós precisamos pregar a palavra, precisamos. O problema é que muitas vezes nós queremos pregar a palavra e nós queremos ver o resultado. Irmão, o resultado não é nosso, não é para nós, é para Ele. A nossa obrigação, o nosso dever é lançar a semente. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Não quer dizer que a gente vai abandonar a pessoa, mas nós não vamos ficar importunando ela toda hora. Nós temos que crer e continuar orando para que Deus faça a obra por completo na vida dela. Muitas vezes nós não vamos ver o resultado. O resultado não é para nós, é para Ele. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente quer ver o resultado. Ei, tira o foco. O resultado não é para nós, é para o reino de Deus. E se nós anunciarmos o Evangelho, lançarmos a palavra, a pessoa quiser congregar em outro lugar, que não seja conosco, amém. O importante é que ela não saia dos caminhos de Deus. Nós não podemos ter a visão que tudo tem que ser na casa do oleiro, não. Nós temos que ter visão de noiva, de reino. Essa é a verdadeira visão. Pastor, mas tem igrejas que estão fora da direção? Tem, mas não nos cabe julgar. Elas vão prestar conta com Cristo no dia do juízo final. Importa que mesmo em lugares que não estão 100% certos, Deus continua agindo. Na pior das igrejas, Apocalipse, Deus diz assim: ei, ainda tem alguns vestidos de branco entre vós. Não nos cabe julgar, nos cabe orar e interceder e acreditar que Ele faz o que é preciso. Pastor, como é que eu faço então? Primeiro passo, vamos lá, Apocalipse 22. Apocalipse 22, 14 e 15. Ainda vai falar de alguns que ficam de fora. Mas fala primeiro do que quão abençoados são os que lavaram as suas vestes, e assim têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. A árvore da vida, a que nos dá direito a viver pela eternidade. Pelos portões de qual cidade? Da Nova Jerusalém, que nós estamos aguardando vir com Jesus. E na sequência, no versículo 15, diz assim, versículo 15: do lado de fora, ou seja, o lado de fora da onde? Dos portões da cidade, da Nova Jerusalém. Quer dizer, essas pessoas que nós vamos falar aqui agora não vão estar. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. Elas não vão estar, a não ser que se convertam e se transformem antes da volta dele. Ainda há chance, ainda há tempo. Mas diz que assim, no lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolo e todo aquele que ama e pratica a falsidade. E outras versões vai falar que aquele que ama e pratica a mentira. Por quê? Quem que é o pai da mentira? Como é que alguém que ama e pratica mentira vai entrar na cidade santa? Não tem como.
E ela nos fala aqui também em idolatria, que adoram a ídolos. E muita gente pensa que a idolatria ela se refere só a uma estatuetinha, Não! Irmão, idolatria existe de muitas formas nas nossas vidas. Tudo que nós colocamos acima de Deus nas nossas vidas se torna idolatria. Por isso a palavra nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando Jesus resume, ele não extingue, mas quando ele resume os mandamentos, o que ele fala? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e mais importante. E o próximo? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas primeiro tem que ser Deus. Eu tenho que entender que com trabalho ou sem trabalho, eu preciso estar com Deus. Com família ou sem família, eu preciso estar com Deus. Com igreja ou sem igreja, primeiro tem que estar Deus. Com filho ou sem filho, com marido sem marido, com esposa sem esposa, primeiro lugar tem que ser Deus na minha vida. Ele é acima de tudo. E qualquer coisa que eu coloco antes dele como mais importante do que ele, é uma forma de idolatria. E se eu estou praticando idolatria, eu não estou com uma noiva preparada para o dia da volta e do encontro com o noivo. Tudo que nos afasta da presença de Deus nos torna impuros como noivo. E até um vício, que às vezes é mais forte do que alguns de nós, não deixa de ser uma idolatria. Por quê, pastor? Porque existem pessoas que dizem: eu não consigo parar de beber. Se não consegue, é porque o vício é mais forte que você. E se o vício é mais forte que você, esse vício é o Senhor da tua vida. É Ele que manda, se você não tem controle, não tem domínio. Seja com a bebida, seja com o cigarro, seja com o que for, qualquer tipo de vício. Se você diz assim: eu não consigo parar, é porque você não tem domínio. E se você não tem domínio, você está sendo dominado. Ou você domina, ou você é dominado. E todos nós somos mais fortes do que isso. Porque todos nós nascemos sem esses vícios. Nós adquirimos ao longo da caminhada. E por que nós pensamos que não conseguimos largar eles durante a caminhada? A gente consegue, é só querer. E um dos pontos que o diabo mais gosta de trabalhar chama-se orgulho. Porque foi esse o motivo pelo qual ele foi expulso dos céus. Porque ele se orgulhou de ser mais do que Deus. E é onde ele mais trabalha. E a gente muitas vezes se torna orgulhoso e não percebe o que está acontecendo na nossa vida. A gente diz: pastor, mas por que está acontecendo? A gente vai ver, analisar. A pessoa começa a se orgulhar. Se orgulhar do que, irmão? O nosso único orgulho tem que ser por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esse tem que ser o nosso verdadeiro orgulho. Porque o resto tudo vai ficar, não é nada nosso. Casa, carro, apartamento, trabalho, seja o que for, não é nada nosso. Vai tudo ficar aqui. Vamos orgulhar por quê? A gente tem que ter orgulho sim, por estar na direção de Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Isso nos garantia a entrada na Nova Jerusalém. Esse tem que ser o nosso motivo de orgulho todos os dias. E muitas vezes a gente inverte isso. Enquanto eu colocar as coisas da terra, os bens, acima de Deus, eu estou vivendo fora da direção. Pastor, quer dizer que eu não vou subir? Não posso julgar ninguém. Eu estou dizendo que a palavra diz. O último momento nosso com Cristo só nós sabemos. O arrependimento nosso, quem conhece nosso coração, é Ele. Então eu não posso julgar pelo que eu estou vendo. Mas eu preciso te instruir. Para que você não fique. Mas para quando chegar lá, nós estarmos todos juntos, reunidos com o nosso Senhor. Então não adianta eu viver dentro da igreja e achar que isso basta.
se eu não tiver uma mudança de vida, se eu não tiver uma metanoia, uma mudança de mentalidade, de repente, não precisa ser repentina, pode ser uma mudança gradual, pode ser que Deus vai trabalhando na gente aos poucos, vai tirando os carrapichos, as coisas ao pouco, mas Ele vai tirando. O importante é que vir como a gente está, venha, não deixe de vir, mas permita que o Espírito Santo de Deus vá transformando a tua vida na tua caminhada. Não feche as portas para Ele trabalhar, porque não adianta só nós estarmos aqui dentro. Por que, pastor? Não adianta estar só dentro da igreja, porque Mateus 7, 21 ou 23 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz o que Deus deseja, ou seja, os que obedecem a palavra de Deus. Então não adianta estar na igreja e não ser a igreja. Não adianta estar na igreja e não obedecer o que a palavra nos ensina. Enquanto nós temos processo de santificação, sim, adianta nós estarmos aqui, mas para nós estarmos preparados, nós temos que ser transformados. Então, para mim entrar na eternidade é fácil. É fácil, pastor? Claro que é. É só não praticar o que a palavra diz que não é para te praticar. Simples. Ah, pastor, mas é difícil. Não é. Por que, pastor, isso não é difícil? Porque Jesus veio à terra, se fez homem por mim e por você, viveu uma vida como homem, como ser humano, como um de nós, e venceu, para nos mostrar que é possível nós vencermos no nome dele. Por nós, não, mas por ele nós somos mais do que vencedores. Ele é o maior exemplo para nós. Veio ao mundo sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas, aos mesmos pecados que nós, mas ele não se deixou dominar por nenhum deles e cumpriu o papel dele aqui na terra. Nós precisamos ter em mente que o pecado é algo que ele primeiro começa a nascer na nossa mente, depois ele vem até o nosso coração, e se nós deixarmos ele crescer, nós damos vida para algo que não estava em nós. E ele só vai crescer se nós deixarmos. Ele só vai ser gerado se nós deixarmos. Eu não posso impedir que uma ave voe sobre as nossas cabeças. Sobre a minha cabeça eu não posso. Vai voar, mas eu posso impedir que ela faça a mim. Quer dizer, as tentações, as provações do mundo, elas podem vir, mas eu não posso deixar que nenhuma delas entre nem na minha mente, nem no meu coração, porque a palavra diz que nós não somos tentados acima da nossa capacidade. Ah, pastor, a carne é fraca. A carne é, mas se Deus permitiu ser tentado, é que você tinha capacidade de suportar e não suportou. Então não culpe Deus, porque normalmente nós culpamos a Deus pelas coisas que nós fazemos. E esquecemos que tudo que nós vivemos é resposta das nossas decisões, das nossas escolhas. E nós sempre temos duas opções. Sempre. E a melhor delas sempre vai ser aquela que nos aproxima mais de Deus. Pastor, eu não sei o que eu faço. Analisa. De que forma Deus pode ser glorificado aqui? Ah, não tem como. Aí na outra, aqui tem. Então vai para ela que glorifica. Pronto. Não é tão complicado. Em Efésios 1, 13 e 14 nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Cristo nos selou com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos garante a herança até nós tomarmos posse dela. Então nós já estamos selados. Enquanto nós tivermos o Espírito Santo, nós temos a marca da promessa, a marca
da herança, a marca da eternidade, a marca de que nós somos filhos e herdeiros do reino de Deus. Eu preciso ser regido pelo que então? Pelo fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 26 me diz que eu preciso ter o quê? Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autocontrole ou domínio próprio. E no final diz assim, ó, contra essas coisas não há lei. Faça a vontade, pratique a vontade, viva a vontade, o fruto do Espírito sobre a tua vida. Pastor, mas só isso basta? Não. Mateus 7,12 nos diz que para nós fazermos ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós mesmos. Como é que eu vou prejudicar o meu irmão se eu não gostaria de ser prejudicado? Eu tenho que sempre me colocar no lugar dele e fazer por ele o que eu gostaria que fizesse por mim. Isso é viver o amor, é viver a palavra. E hoje em dia muitas pessoas, graças a Deus não é o caso da nossa igreja, muitas pessoas se aproveitam e tiram vantagem dos irmãos, principalmente de forma financeira. Será que se fosse o contrário, a pessoa gostaria que fizesse isso para ela? Ah, pastor, não. Então ela está agindo contra o que ensina a palavra. E Apocalipse 19, versículos 7 e 8, nos diz assim: regozijemo-nos e nos alegremos, demos-lhes glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva está preparada. Linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para vestir. Aleluia. Vai chegar e nós estamos esperando a hora do casamento da noiva com o Cordeiro. E é para esse momento que nós precisamos estar preparados. Pastor, não pode ser que demore mais 2.000 anos. Não sei. E se for hoje? E se for amanhã? E se for daqui a alguns anos? Nós temos que estar preparados hoje. E se a volta de Cristo demorar, mas Ele vier nos buscar através da morte para estar junto com Ele, e aí nós não estamos preparados, não vai mais dar tempo de se preparar. O nosso dia a dia é um preparo. Por isso nós precisamos viver o hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Não quer dizer que vocês fazem tudo que eu não fiz na vida, não. Mas quer dizer que hoje eu tenho que estar preparado, porque se Deus vai me buscar de alguma forma, ou pelo arrebatamento ou pela morte, eu sei para onde eu vou. Este é o preparo que nós precisamos ter. Porque a palavra nos ensina que só tem quantos caminhos? Eu quero e vou passar a eternidade com Cristo. Quantos mais querem passar a eternidade com Cristo aí? Amém. Amém. Então nós estamos precisando desviar do outro caminho. E onde que essa noiva vai morar? Com o Cordeiro. Na nova. E Apocalipse 21, 15 ao 21 descreve para nós a cidade. E diz assim: o anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e o muro. A cidade era quadrada, guarde bem isso, de largura igual ao comprimento. E ele mediu a cidade com a vara, e tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. E ele mediu o muro, a medida do muro era de 65 metros de espessura, segundo a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de diamante, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam decorados com todos os tipos de pedras preciosas.
A primeira pedra fundamental era o diamante, a segunda a safira, a terceira a calcedônia, a quarta a esmeralda, a quinta a sardônio, a sexta cornalina, a sétima crisólito, a oitava berilo, a nona topázio, a 10ª crisópraso, a 11ª turquesa e a 12ª ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas, cada portão feito de uma única pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Este é o lugar que está preparado para mim e para você. Este é o lugar que Cristo foi preparar para nós estarmos junto com Ele. E pastor, como é que nós vamos chegar lá? Nós lemos aqui, a cidade ela é quadrada. Não te importa se os outros te chamarem de quadrado. Quanto mais te chamarem de quadrado, mais pronto, mais moldado tu está para estar nesse lugar. Porque se a cidade é quadrada, só vai caber lá quem é quadrado aos olhos humanos. Não se preocupa. Ah, tu é quadrado, tu é careta. Eu sou. Mas eu sou assim porque para onde eu vou eu preciso ser assim. O meu destino é viver no quadrado. Então prefira subir quadrado do que descer redondo. A escolha é sua. Cristo nos chamou para ser uma noiva de quem Ele tem orgulho. E que a gente possa colocar o nosso foco, o nosso objetivo na promessa mais perfeita que Ele tem para nós. A eternidade junto com Ele. Ser cristão não é difícil. Mas basta nós sabermos que no final, tudo que nós passarmos aqui vai valer a pena. Independente da situação, quando nós chegarmos lá e olharmos, Jesus, obrigado, porque tudo que eu vivi na terra valeu a pena para chegar até aqui. Então, ser cristão não é sobre ser perfeito, mas é sobre buscar se aperfeiçoar. Ser cristão não é ser santo, mas é buscar se santificar. E essa busca depende de nós. Identificarmos o pecado, identificarmos a iniquidade, nos afastarmos dele. E lembre-se que nós sempre vamos ter o direito à escolha. Em 1 Tessalonicenses 5:22 nos diz que é para nós fugirmos da aparência do mal. Se é para nós fugirmos, é porque nós temos a capacidade de escolha: ficar ou fugir. Em Tiago 4:7 nos diz para nós resistirmos ao diabo, que ele fugirá. Ou seja, nós temos duas opções: ou resistir ou ceder para ele. Mas a Bíblia nos instrui a resistir. Em Romanos 12:21 nos diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E em 2 Timóteo 2:22 nos diz para nós fugirmos das paixões malignas da juventude e seguirmos ao nosso Deus. Então, seguir a Deus, chegar na Nova Jerusalém, ter uma caminhada com Ele, ter uma vida de transformação e uma vida de mudança, é fruto da nossa decisão e da nossa escolha. Escolha sempre o melhor lado: estar com Cristo. Por mais difícil que pareça, estar com Cristo sempre vai ser o melhor para as nossas vidas, porque um dia nós vamos estar diante dele, e aí nós vamos ter o direito de viver uma eternidade junto com o nosso Pai. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? E vamos ter em mente que se nós somos a noiva do Cordeiro, nós precisamos procurar estar do jeito que Ele precisa e que Ele merece que a gente esteja. Que Ele possa se orgulhar e olhar para nós e dizer assim, como Ele falou de Jó: viste meu servo, bom e fiel, que se desvia do mal
nós possamos ter esse mesmo entendimento sobre nossas vidas. Que a gente entenda que a nossa escolha sempre tem que ser se afastar do mal e nos aproximar de Deus. Para quê, pastor? Para o dia da volta do nosso Deus. Para quando Ele voltar, nós subirmos junto com Ele. A palavra nos diz que a volta dele todo olho verá, e o arrebatamento será num piscar de olhos. Então nós possamos nos aproximar do Espírito Santo de Deus. Nós possamos manter essa chama acesa em nossos corações e jamais deixar faltar a presença dele sobre nós. Que as nossas lamparinas sejam cheias e a luz em nós jamais se apague, em nome de Jesus. Amém. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho do
bênção do nosso Deus te guarde, te conduza e te proteja no decorrer de toda a semana. Que por onde tu for, você possa ser luz deste mundo e sal nessa terra fazendo a diferença. Que Deus te abençoe, te proteja e te use em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.